nosso querido, nosso brother, nosso mano Thiago Henrique. Sobe aí, galera. Talvez isso não signifique muito para você, mas você não sabe o tanto que significa para o reino de Deus. Você não tem noção de quanta luta foi travada no céu para que eu pudesse chegar aqui hoje. Vamos louvar, filho? Vamos louvar para eu poder ficar mais tranquilo? Eu vinha falando com o Rafinha desde quinta, quando o pastor me passou a mensagem me convidando.
E eu falei assim: Rafinha, prepara uma música. E aí hoje eu resolvi mudar a música que eu tinha pedido para ele. Então eu falei: poxa, o Rafael já preparou essa música. Quando eu cheguei aqui, eles estavam ensaiando a música. Rafinha. E quando eu cheguei aqui, eles estavam cantando a música que eu vinha meditando nela. E eu não tinha pedido para ele trocar, porque eu fiquei sem graça. Mas o Espírito de Deus, ele vai adiante. Quando eu cheguei, eles já estavam ensaiando e eles cantaram. Eu queria que a gente cantasse e louvasse mais uma vez essa música. Eu não estou aqui, ninguém está aqui que seja maior do que a presença dele. O El Shaddai, o Elohim, o Jeová Jireh, Deus Todo-Poderoso está no nosso meio nessa noite. Dê boas-vindas a ele, chame ele nesse momento. Nessa noite, abra comigo em Marcos, capítulo 8, versículo 22. Marcos, capítulo 8, versículo 22. A palavra do Senhor diz assim: E ele chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um homem cego, e pediram-lhe para tocá-lo. E ele tomou o homem cego pela mão, e o levou para fora da aldeia. E eles, cuspindo nos seus olhos, e colocando as suas mãos sobre ele, perguntou-lhe se ele enxergava alguma coisa. E perguntou-lhe se ele enxergava alguma coisa. E ele, olhando para cima, disse: Eu vejo homens andando como árvores. Depois disso, ele colocou novamente as suas mãos sobre os seus olhos e o fez olhar para cima. E ele foi restaurado e viu a cada homem claramente. E ele o mandou embora para a sua casa, dizendo: Nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém da aldeia. Amém. Pai, nessa noite eu te louvo, eu te exalto, Pai, porque o Senhor é um Deus de milagre, porque estamos no altar de milagres, Senhor,
que o mesmo Deus de 2000 anos atrás, que operava milagres, Ele ainda opera milagres hoje por meio de nós. Pai, eu te agradeço por ser instrumento teu nessa noite. Pai, que teu Espírito Santo fale aos corações dos meus irmãos nessa noite. Que nada saia da minha vontade, mas que tudo parta da tua vontade. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Eu vou botar aqui meu cronômetro, pastor Caveira, que é para não passar do tempo. Gente, esse texto ele é muito conhecido. Os evangelhos, eles retratam uma infinidade de milagres. Existiram outros, além dos que estão retratados aqui. Mas, como não haveria papel na terra suficiente para escrever todos os milagres de Jesus, alguns foram escritos e esse me chama muito a atenção. Eu queria compartilhar com você essa palavra que o Senhor me deu ainda agora de tarde, porque quinta-feira era uma palavra. E sexta eu orei sobre essa palavra. Mas hoje de manhã, cortando a grama, o Senhor falou comigo naquele ambiente do jardim, porque Deus falava com Adão no jardim. E quando eu vim cuidar da casa do Senhor, no jardim, Deus falou comigo. Você quer que Deus fale com você? Cuida do jardim. Cuida do jardim da sua vida. Cuida do jardim do seu coração. Hoje de manhã, enquanto eu estava ali, Ele falou comigo: filho, tanta gente quer que eu fale com eles, mas não estão cuidando do jardim. Eu não habito um templo sujo. Como você quer que Ele fale com você se você não cuida do jardim da sua vida? Adorna o seu coração, meu querido. Nessa passagem aqui, Jesus ia andando, e quando Ele entrou numa aldeia chamada Betsaída, logo trouxeram até Ele um cego. Observe que Jesus não foi em direção ao cego, Ele foi em direção à aldeia. E quem estava lá trouxe, na direção de Jesus, um cego. Primeira coisa que eu aprendo com esse versículo nessa noite é que você tem que caminhar na direção de Jesus. Jesus não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Ele pode se aproximar de você, mas tem coisas que você tem que fazer. Você tem que caminhar na direção dele. Quando você caminha na direção do altar, quando você caminha na direção da palavra do Senhor, da vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, certamente um milagre vai acontecer. Foi assim com a vida desse homem. Levaram o cego à presença do Senhor, e o milagre aconteceu na vida dele. Vocês ouviram? Toda queixa, toda aflição, tudo aquilo que a gente tem pensado no dia a dia, tanta coisa que turba o nosso coração, e a gente tem murmurado, a gente tem levado para o vizinho, tem levado para o chefe, para o companheiro de trabalho, para o motorista do ônibus, para o cobrador do ônibus. Nossa, quando eu andava de ônibus, eu escutava gente que ficava amigo do cobrador e passava a viagem toda fofocando, se queixando, mas só que não entendem que aquela pessoa que está ouvindo, muitas vezes não vai ajudar ela em nada, não tem uma palavra de vida para dar para ela, não tem uma palavra que transforme aquela situação ou que traga esperança para aquela situação. Agora, quando você traz a sua queixa, o seu choro, a sua aflição para esse altar, na presença do Senhor, com certeza há milagre na sua vida. Muitas vezes você fala: mas eu não vou na igreja todo dia, eu tenho um problema todo dia. Eu tenho um problema também todo dia, gente, mas embora a gente não venha para a igreja todo dia, a gente tem que ter um altar na nossa casa. Levanta um altar no seu quarto, levanta um altar no seu banheiro, faz daquele banheiro um lugar santo. Não vai para o banheiro para pecar, não. Não vai para o quarto para pecar, não. Vai lá para adorar, vai lá para exaltar o nome do Senhor. Você tem que gerar intimidade. A palavra de Deus diz em João 8,32: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas para que você conheça essa verdade, você tem que se aproximar dessa verdade. Essa verdade é Jesus. É Ele que muda toda a situação. Quando você entra no seu quarto e se rasgue diante dele, você tira a sua roupa. Escuta bem o que eu estou falando, não estou falando aqui bobagem não. Se dispa na presença do Senhor, tira a sua roupa, fica nu. Ele te conhece, Ele te formou. Sabe por quê? Porque isso aqui esconde a vergonha.
Isso aqui esconde a nossa vergonha. Tira isso, porque na presença do Senhor você não pode ter vergonha de nada. Deita naquele chão. Quantas vezes eu fiz a cerâmica do meu quarto, uma piscina gelada, porque eu ia adorar o Senhor. Mas só que naquele momento há sempre uma resposta. Nunca vi um justo sem resposta. Não tem a música? Nunca. Não há na Bíblia um relato de um justo sem resposta, meu querido. Se você achar, você me mostra e eu largo esse evangelho. Esse homem foi tocado por Jesus, e aqui no verso 24 fala assim, ó: e olhando para cima, eu vejo homens andando como árvores. E eu fui pesquisar, pastor. Eu tenho lá umas bíblias de estudo, e abri as bíblias, fui pesquisar o que eles falavam a respeito do que seriam homens andando como árvores. E eu li tanta coisa que nada daquilo trazia revelação para a minha vida. E eu fiquei, Senhor, será que é essa mesma palavra dessa noite? Fechei. Fala comigo, Senhor. Eu não quero viver da revelação de ninguém. Eu quero ter a tua revelação na minha vida. A revelação que o pastor Craveiro tem serve para ele. A revelação que eu tenho serve para mim. A revelação que você tem serve para você. Busque de Deus as suas revelações, para que você possa ter uma venda tirada dos seus olhos, para que as escamas caiam dos nossos olhos. E observando esse texto aqui, o Senhor falou comigo algo que eu pesquisei na internet, mas que eu não vi em nenhum comentário bíblico. Li inúmeros textos e ninguém falava sobre isso. Eu falei, Senhor, será que é uma heresia, Pai? Não. Ele falou para mim que não é. É porque a cada um ele dá uma revelação. E ele fala assim, ó: e ele, cuspindo nos seus olhos, colocando suas mãos sobre ele, perguntou-lhe se ele enxergava alguma coisa. Jesus cuspiu, colocou a mão nos olhos daquele cego e perguntou se ele enxergava alguma coisa. Eu estou enxergando vocês porque eu olho na direção de vocês. E o cego respondeu assim, a Bíblia relata que foi assim: e ele, olhando para cima, falou que via homens andando como árvore. Amados, ninguém que olha para cima, para o céu, vê o homem, muito menos andando como árvore. Se alguém já teve essa experiência, é novidade. Sabe o que estava acontecendo aqui com esse homem? Antes de Jesus curar o físico dele, Jesus estava curando a visão espiritual daquele homem. Muito mais do que trazer uma cura física, uma solução para o teu problema, o Senhor quer curar a sua visão espiritual. Ele quer te levar a ver o céu, a ver as estrelas, a ver o mundo espiritual como ele é. Sabe o que esses homens estavam enxergando, pastor? Anjos. Homens andando como árvore. Anjos, arcanjos, querubins, serafins. Era isso que ele via, mas como ele nunca tinha visto isso na vida, ele não sabia descrever. E ele falava: vejo homens andando como árvore, olhando para o céu. Para analisar, gente. O Senhor, sabendo que ele estava tendo a visão do reino, do céu, meu filho, Jesus sabe todas as coisas. Então ele vai para a cura física. Ele já curou a sua visão espiritual, agora ele quer curar a sua vida física. E ele toca novamente. É o único milagre da Bíblia que é feito em 2 etapas. Por Jesus. Alguns ele fala para a pessoa ir ao tanque se banhar, mas esse Jesus fez 2 vezes. Ele tocou a primeira vez, depois foi lá e tocou no olho daquele cego novamente. E aí ele passou a ver normalmente como a gente. E algo interessante aqui, pastor, que ele fala assim, ó: depois, e ele o mandou embora para a sua casa, dizendo: nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém da aldeia. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Esse homem veio da aldeia. Jesus tinha chegado na aldeia e trouxeram ele até Jesus. Portanto, esse homem estava na aldeia. Jesus fala assim: volta para a tua casa, mas não entres na aldeia. Sabe o que eu aprendo com isso? Que quando ele te cura, ele não quer que você volte lá para aquele lugar de humilhação. Que quando ele te cura, quando ele te dá poder para vencer o inimigo, ele não quer que você volte para aquele lugar onde você era humilhado. Ele não quer que volte para aquele local de derrota. Porque o cego, naquela época, hoje é normal a gente ver mendigos. Você imagina um cego naquela época? Usava inclusive uma capa para destacá-los.
Imagina, eles de humilhado naquela aldeia, acurado. Só que o Senhor não queria que ele voltasse para aquele ambiente. Falou assim: olha, você já foi curado, agora vai para casa. Não volta para aquele ambiente onde eles te tratavam mal, onde eles cuspiam em você, onde eles te chutavam, onde você comia o pó dos pés dele. Vai para a tua casa. Não torne a voltar para aquele local que já foi angústia. Meu querido, muitas vezes nas experiências da vida a gente acaba tendo um milagre, a gente acaba tendo uma vitória, o Senhor acaba nos dando uma vitória, e por negligência nossa, a gente volta para aquele local onde Ele já nos tirou. Lá em 2 Pedro, se eu não me engano, ele fala assim: não torneis ao vômito como cachorro. Muitas vezes Ele te tira de uma situação, te dá um milagre, te dá um escape, e fala assim: filho, vai, não peques mais. Só que lá na frente, por iniciativa nossa, a gente não tem que botar a culpa no inimigo, a gente caminha em direção àquele charco de lodo novamente, vai lá e decide pecar. O Senhor já te deu o escape, o Senhor já te deu a vitória daquela situação, e mesmo assim, a gente tende a querer buscar o vômito novamente, como a Bíblia fala. Para refletir nessa noite, meu irmão. Será que é essa a postura que o Senhor quer com a gente? Nós temos que parar de ser almáticos. Sabe o que é almático? É aquela pessoa que vive da alma. Tudo dessa pessoa é em torno da alma. Só que, para quem não sabe, a alma tem um tripé. O tripé da alma é intelecto, a vontade e as emoções. O intelecto diz assim: eu tenho que fazer aquilo. A vontade diz: eu quero fazer aquilo. E a emoção fala assim: não sei se eu deveria. Mas se não chover, poxa, se acontecer. Você está vivendo por uma emoção, por uma circunstância. Não deixe que uma circunstância determine o seu futuro. Muitas vezes a gente dorme mal. Eu tenho certeza que isso não é prerrogativa minha. A gente dorme mal e acorda ruim e não sabe por quê. Simplesmente do nada você dormiu tão feliz e acordou com um peso, uma angústia. Quando você acorda, essa é a oportunidade de você adorar o Senhor, de você lançar sobre Ele essa emoção e essa aflição. Só que o que a gente faz? Nós nos condenamos, nós tendemos a fazer o quê? A querer nos afastar da presença do Senhor, porque a gente fala: mas eu sou pecador. Mas deixa eu te falar uma coisa: Ele veio, foi por você, foi por pecador. Se a gente não fosse pecador, não tinha por que Ele morrer, não tinha por que Ele vir na terra. Então Ele está cansado de saber que a gente é pecador. Ele morreu por a gente, Ele conhece. E a gente pega aquelas emoções e deixa aquilo inundar o nosso coração, e aquilo tira o foco daquilo para o qual a gente foi chamado. A gente foi chamado para ser vencedor, para ganhar vidas, para adorar o Senhor, para levar a palavra dEle, para salvar o perdido, para curar o enfermo. Só que nossas emoções, as pessoas almáticas, elas acabam sendo dominadas por aquele sentimento e lançam de fora as promessas da Bíblia. Deixa eu te falar uma coisa: nenhuma emoção na sua vida é capaz de anular o sacrifício de Jesus na cruz. Nenhuma. Você pode estar se sentindo triste, solitário, angustiado, desesperado, mas Ele morreu na cruz. Você pode estar, você cometeu um crime, você pode estar se sentindo a pior das pessoas. Deixa eu te falar uma coisa: Ele morreu na cruz por você também. Para você que não sabe, o céu foi inaugurado com um ladrão que estava sendo crucificado junto com Jesus. Vamos parar de agir com nossas emoções e lembrar. Pedro fala lá, 1 Pedro, se eu não me engano, 5,8: sede sóbrios. O que ele está pedindo para a gente? Vamos agir com racionalidade. Vamos parar de ser meninos. A Bíblia fala que quando eu era menino eu agia como um menino. Agora que sou grande, as coisas de menino já ficaram para trás. Sede sóbrios, vigiai, porque o devorador está ao derredor. Ele continua falando nesse versículo, rugindo como se fosse um leão. Ele não é um leão, mas ele tenta pôr medo em você. E você que vive dominado pelas emoções, você acredita naquele rugido como se fosse um leão, e sente medo e se acusa. E tanta gente tem se matado, tanta gente tem se cortado, tanta gente tem sido internada nos hospitais
psiquiátricos, porque são almáticos e não conseguem entender que a cura daquilo é esse altar. Não conseguem entender que a cura da sua alma aflita é a presença do Senhor. Sabe, eu me lembro do meu pai. Meu pai faleceu. Meu pai sofria de síndrome do pânico. Quantas vezes a gente ligou para o bombeiro de noite, e eu lembro uma vez que a gente saiu lá do Rancho Fundo, onde a gente morava, dando volta no caminhão do bombeiro com meu pai, e o bombeiro falava: não precisa ir para o hospital não, a senhora vai para respirar, porque uma angústia na alma trazia para o meu pai um sofrimento, e aquilo ele externava, mas meu pai não tinha Jesus na vida dele. A partir do momento que ele encontra Jesus, nem a morte tirou a paz dele, nem a morte pode tirar a tua paz, nem a dor, nem a angústia. Romanos fala lá, Paulo falando, nem a altura, nem a profundidade, nem o porvir, nada vai me separar do amor de Cristo. Meu querido, quando você entende o seu propósito, quando você entende a geografia que você deve estar inserido, nada pode te separar. Não tem emoção na terra que te afasta, porque você tem um firme fundamento da fé. Você é convicto da sua posição no Senhor, você é convicto daquilo que Ele te chamou. Você sabe que no momento da angústia você corre em direção ao altar. No momento do sofrimento você tira a sua roupa, ajoelha, vai tomar um banho, Senhor, me lava, me limpa, me restaura. Oh Senhor, vai-nos dar a tua presença, Pai. Olha só, continuando. Deixa eu virar aqui a página. Nós caminhamos de maneira contínua. A nossa vida, nosso relógio cronológico, ele não tem parada. Talvez a nossa posição hoje, a gente caminha um pouco no emprego, a gente para, a gente sai, a gente vai para outro. A gente caminha um pouco no relacionamento, a gente para, a gente vai para outro. A gente até caminha um pouco na presença de Deus. Só que assim como as situações do dia a dia, a gente para. A gente quer buscar algo lá fora que não nos preenche, sendo que nós já viemos vazio lá de fora. E o nosso relógio cronológico ele não para, é uma caminhada constante. O dia que Jesus morreu, Ele morreu para que todos nós caminhássemos em direção a essa salvação que Ele prometeu. Só que as circunstâncias das vidas têm nos tirado desse momento, tem nos tirado desse caminho, tem nos afastado. Quero te dizer nessa noite que não há salvação, não há cura, não há milagre para a sua vida, em nenhuma área dela, nada. Você pode tentar de todas as formas, se não for na presença do Senhor. Quem não conhece o privilégio da liberdade, cai no engodo da escravidão. Sabe o que isso quer dizer? Quem não vive a liberdade de conhecer a palavra de Jesus, muitas vezes cai numa armadilha de Satanás e se torna escravo dele. O engodo é uma isca, o engodo é uma artimanha. E quando você não conhece o poder da liberdade, o prazer de ser livre, muitas vezes você é atraído por uma isca de Satanás e você passa a ser escravo dele. O Senhor quer que você seja escravo. Ele levou cativo o cativeiro. Sabe o que quer dizer isso? Ele levou o passarinho junto com a gaiola. Você estava dentro de uma gaiola e ele falou assim: não vou levar só o passarinho, não, vou levar esse cativeiro, porque eu mando em tudo. Eu criei tudo. Aí ele chega, fala assim: passarinho. Ele abre a gaiola: voa, passarinho. Só que você tem medo da liberdade, porque você nunca teve liberdade. E você fala: não, aqui eu tenho alpiste, aqui eu tenho água. E você fica escravo da gaiola. O Senhor nunca veio para te fazer escravo. O Senhor nunca veio para te condenar. Ele veio para te dar vida. Ele veio para te dar liberdade. A porta da gaiola está aberta e Ele te convida: voa, passarinho, voa para a liberdade que eu te garanti. Ele fala que tudo é lícito. Paulo ensina, tudo é lícito. No entanto, a sua liberdade, ela tem que ter responsabilidade. E Paulo fala: mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, pastor,
mas tem coisas que não me convêm. Esses dias meu primo me perguntou: eu posso beber? Aí eu falei que nem Jesus, tu sabes. Aí ele falou: você bebe? Eu falei: eu não. Mas porque a Bíblia proíbe? Eu falei: não vi. Ele me explica. Eu falei: não, sabe por que eu não bebo? Primeiro, porque eu não quero. Segundo, porque eu tenho que estar vigilante. Vai que meu vizinho, que sabe que eu sou crente, está enfermo lá na casa dele com a esposa, e ele vai lá na porta da minha casa. Vou bater aqui porque aqui tem um crente. Se eu bebi, meu querido, eu sou o primeiro a me acusar. Aquela emoção já toma conta de mim. Então a gente tem que andar vigilante o tempo todo. Não é porque eu não posso, é porque eu não preciso. É diferente. Sabe do que eu preciso? De altar. Sabe do que eu preciso? De adoração. Sabe do que você precisa? De Jesus. Nada, absolutamente nada. Eu tenho falado com algumas pessoas que eu ando sempre junto, que eu tenho uma cisma com o pessoal do coach. A ferramenta, entenda, eu não estou falando da ferramenta. A ferramenta é fantástica. Só que a ferramenta do coach tem que ser aplicada no local apropriado. Deixa eu te falar uma coisa: aqui não é lugar de coach, aqui é lugar de presença de Deus. Aqui não é lugar de servo falando sobre técnicas para você romper, técnicas do sucesso. Não, meu amigo, aqui é técnicas de como sofrer. Aqui é técnica para você passar pelo sofrimento. Esse pessoal quer vender uma fantasia para você. Isso funciona lá fora, mas aqui na presença do Senhor não. Ele falou que você teria aflição. Esse povo está falando que você vai ter vida, você vai ser milionário. Amém, você pode até ser. Deus reservou isso para você. Mas aí Ele te garantiu que no mundo tereis aflições. Mas Ele falou também que eu estaria contigo. No meio da tua aflição, clama ao Senhor, vem para o altar. No meio da angústia do cego, ele caminhou em direção à salvação. No meio do teu problema, caminha em direção ao teu altar. Liga para o teu pastor, liga para o teu discipulador. Se não tiver para quem ligar, corre para uma igreja. Eu tenho certeza que você acha uma igreja aberta. Tem igreja aberta 24 horas, gente. Não há desculpa. Não aqui. Não aqui. Não no nosso país. Você pode usar todos os argumentos, mas aqui não há desculpa para você não vir para a presença de Deus. Você é livre de todas as formas. A Constituição te garante a liberdade de expressão, a liberdade religiosa. Tem país que você não pode levar a Bíblia, que pregar o Evangelho é crime. Só que mesmo assim o Senhor levanta os corajosos. O Senhor levanta os homens determinados, que eles entendem o propósito, que eles entendem a direção, que eles entendem que a linha cronológica deles segue, e que eles têm que caminhar em direção à cruz. E ele fala assim: não pode não, é? Nem sabe as táticas que o Senhor me dá? Como é que não pode? Claro que pode, sempre tem um jeito. Vocês já ouviram falar que quem quer faz, quem quer dá um jeito. Você acha que para pregar a palavra o pessoal não dá um jeito, não? Eu acompanho um missionário chamado Vergara. Gente, o que esse cara faz para o Senhor, eu me sinto constrangido. Para refletir nessa noite. Com toda a liberdade que o Senhor tem te dado, o que você tem feito por Ele? Eu acredito que nós estamos nessa gaiola ainda, querendo comer o alpiste que está ali colocado por Satanás, querendo tomar da água no gota-gota de Satanás. Por o Senhor nos chamou para voar, para alcançar o mundo. Esses dias ele mostrou uma foto de uma sandália suja. Olha como ele ganhou um homem. Olha como o Senhor usa as pessoas para ganhar outras. Ele precisava de um tradutor nesse país, no Paquistão, se eu não me engano. E ele chamou um tradutor, acharam na agência um tradutor que falava inglês e a língua local. E o cara chegou com a sandália toda suja, ruas de terra. E o cara botou a sandália na porta e entrou. Foi lá fazer a ficha, ele foi lá, pegou a sandália do cara e lavou. Limpinho, esfregou e deixou lá. Aí o cara foi aprovado, pegou a sandália e começava amanhã. Pegou a sandália e foi embora. No outro dia o cara voltou, se apresentou, tomou seu tradutor, tirou a sandália e entrou. Ele olhou para a sandália, foi lá e lavou. E ele ficou nesse lava a sandália suja, lava a sandália suja. E o cara, o tradutor, olhava aquela sandália todo dia e falava: uai,
que está acontecendo? Se fosse mineiro, ele falava: você é bobo, pai. Sandália aqui eu boto suja todo dia, senhor. Sandália está limpa. E aí, um belo dia, alguém falou para ele, o tradutor: sabe quem lava a tua sandália? Fulano. Ele: como? Eu sou empregado dele e ele lava a minha sandália? Aí ele foi questionar esse missionário. Ele falou assim: se eu não puder expressar o amor de Cristo através de uma sandália, de limpar uma sandália do seu pé que anuncia as boas novas caminhando comigo todo dia, eu não sirvo para falar nada para esse povo, porque o primeiro amor eu tenho que demonstrar com quem está do meu lado. E aquele cara descobriu o amor, e aí ele foi ganho para Jesus por conta de uma sandália. O cara não pregou para ele nenhuma vez, uma sandália limpa chamou a atenção dele. O que você tem feito para chamar a atenção de Jesus? É forte. A gente tem que refletir sobre isso. A gente tem andado de maneira que só o mundo consome o nosso tempo, a nossa necessidade. Mas e a presença de Deus? Será que ela não é digna desse tempo? Será que a presença de Deus não merece um minuto do seu dia, da sua atenção? E a gente continua querendo que o Senhor fale, mas só que a Bíblia está fechada. Deixa eu te frustrar, meu irmão. Com a Bíblia fechada, Ele não fala com você, nem com a vaca tussa, como diz lá na minha terra. Não adianta. Tem coisas impossíveis, não porque Ele não pode, mas é porque você tem que dar seu passo, assim como esse cego. Independente de qual seja a sua situação, independente da posição social que você vive, independente daquilo que você tem sonhado, daquilo que você tem herdado dos seus pais, que você herdou da sua família, nada é maior do que a herança que você tem na presença de Jesus. Seu pai não pode fazer nada por você fora dessa terra. O máximo que ele pode te deixar é um pedaço de parede, uma lata velha que enferruja. Mas essa herança aí é corruptível. Busca a herança incorruptível do Senhor. Busca a cura para a sua visão espiritual. Antes de pedir um milagre físico, peça para o Senhor cura minha visão espiritual. Que eu possa ver os céus abertos na minha frente. Que eu possa ver os anjos. E eu falei domingo lá, pastor, lembra? Da Alice, do Lourenço. O Lourenço, meu filho, ele ora pedindo os dons do Espírito toda noite. E a Alice ora falando: Senhor, coloca anjos brancos de guerra aqui. Ela tem 5 anos, ele tem 7, mas eles entendem o propósito deles. Eu demorei 28 anos para descobrir o meu. Hoje eu tenho 32. Mas não porque eu não tenha aceitado Jesus antes. Eu aceitei Jesus com 15 anos. Mas é porque eu fazia, como eu falei para vocês, com as emoções. Eu caminhava um pouco para cá, um pouco para lá, um pouco para cá, um pouco para lá. Domingo eu me arrependi e chorava feito uma criança. Na segunda eu era o pior pecador de onde eu estava. Mas quando eu falo pior, você não tem dúvida que eu era o pior. Eu era pior do que os piores em tudo aquilo que eu fazia. Tem gente que se propõe a ser o melhor em tudo que faz. Eu era tão dominado por Satanás que eu me propunha a ser o pior de tudo. Qualquer loucura que as pessoas propunham a fazer, eu me propunha a ser o pior no meio delas. Se propunham a quebrar janelas igual eu fazia, eu quebrava mais janelas. Se propunham bater numa pessoa, eu me propunha em quebrar as pernas dessa pessoa. Se propunha a falar mal, eu falava muito mais. Em tudo eu queria ser um destaque, só que era um destaque de forma negativa. Não é isso que Deus quer. Até um dia que Deus deu um novo sentido para a minha vida. Até um dia que eu descobri que não bastava eu encostar nele, eu tinha que tocar nele. Foi esse o segredo daquela mulher do fluxo de sangue. Ela tocou no Senhor. Muita gente encostava. Muitas vezes nós temos nos contentado com apenas uma pontinha do dedo encostando, quando na verdade Ele quer que você toque, que você abrace, que você pule no colo dele.
E Ele vai pegar você e vai cuidar. Se coloca de pé, meu querido, nessa noite. Nada disso tem sentido se a gente não entender o propósito da salvação de Deus. Nada disso vale a pena na nossa vida se a gente não entender para onde a gente deve caminhar. Ele ainda faz milagres, Ele continua fazendo milagres todo o tempo. A fonte do milagre está aqui, ó, o altar, a conexão, a união entre o seu espírito, a sua alma e o espírito dele. Eu sei que tem pessoas nos visitando nessa noite, mas eu queria fazer uma simples pergunta. Você já entregou a sua vida a Jesus? Você já falou assim: eu te recebo como meu Senhor e Salvador? Eu sou tua casa, tua morada, para que você acesse os ambientes espirituais, para que você tenha uma visão espiritual, para que você consiga milagres. Você tem que primeiro entender o propósito da salvação. Nessa noite Ele te chama. Ele te chama para entender esse propósito da salvação. A salvação para a nossa alma, para ela não ser perdida. O nosso espírito vai voltar para Ele porque é dele. O espírito é dele. Mas a nossa alma pode ir para um lugar bom, ou pode ir para um lugar ruim. No meio de tudo isso sempre haverá uma cruz. E só essa cruz, só a cruz do Senhor é capaz de mudar essa história. Você nessa noite que nunca fez uma confissão pública do Senhor, eu queria te encorajar a aceitá-lo, a convidar Ele a entrar na sua vida, a abrir a porta do seu coração. Lá em Apocalipse 3:20 fala assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Ele não é intrometido. Ele te pede, nessa noite Ele te pede: eis que estou à porta e bato no teu coração. Você nessa noite, queria te convidar a vir aqui no altar. Se tem alguém que quer aceitar esse Jesus, que quer ser livre com a liberdade que o Senhor nos garante, você que quer acessar essas regiões espirituais, que quer ter a cura espiritual e a cura para o seu corpo, você que quer falar assim: eu quero aceitar esse Jesus, vem aqui até a frente. Eu queria orar por você. Eu queria colocar a mão sobre a sua cabeça e declarar uma palavra de vida sobre você. Eu queria dizer que Jesus te ama e que nós como igreja estamos aqui para te receber.